Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o professor Frederico Fadini, que é presidente do Sindicato dos Professores de Petrópolis, e a gente vai falar sobre o retorno ou não das aulas presenciais. Olá, Fadini, como vai? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar contigo e com todos que estão aqui gastando um pouquinho do tempo para escutar sobre um assunto tão importante. Com certeza é importante não só para a vida dos professores, mas para a vida dos alunos, para a vida das famílias. Quando a gente fala de educação, acho que a gente está falando da sociedade inteira, não é isso? Exatamente. Na escola, em especial, quando nós falamos dos professores, da equipe técnica da escola, de todos os trabalhadores da educação, dos alunos, nós também temos que incluir nisso, nessa conversa, não é? Todos os familiares, as pessoas que estão, né, em casa, aguardando o retorno dos alunos, aguardando o retorno dos profissionais da educação. E uma coisa muito importante, né? A escola, a educação envolve muita gente. E envolver muita gente significa muita gente na rua. Então, isso envolve a todos nós aqui em nossa cidade. Vamos começar pelo básico para a gente fazer um panorama rapidinho e aí para a gente refrescar a memória de quem está em casa. Quando é que as aulas foram suspensas por conta da pandemia? As aulas foram suspensas no dia 12 de março. Não é? No dia 12 de março, houve um aumento muito grande no número de pessoas contaminadas pelo Covid-19. As mortes também já mostravam que iriam subir. E as escolas tomaram, os governos municipais e estaduais, tomaram a medida acertada de suspender naquele momento as aulas para que não houvesse, né, uma expansão tão grande do vírus entre nós. Então, foi uma medida acertada naquele momento e que continua sendo uma medida acertada agora também. Quando isso começou, e aí eu me lembro mais ou menos porque eu sou mãe, né? E aí a gente começa a fazer a conta junto. Nós tínhamos o feriado do 16 de março, que foi numa segunda-feira. Logo na terça-feira já não teve mais aula, que foi 17 de março. E Uhum. aí, qual era a ideia de retornar inicialmente? Inicialmente, na verdade, é uma coisa desconhecida, né? Há quanto tempo não vivíamos uma pandemia como essa? Na verdade, vivemos uma no tempo da ditadura militar, da meningite, mas o governo tratou de esconder o máximo possível. Eu lembro, eu criança ainda, tentando tomar vacina, eu e meus irmãos, né? Eu lembro que foi uma coisa muito grave, mas nós não tínhamos informações. Então, na verdade, é algo inesperado. Para muitos gestores escolares e para muitos gestores públicos, nós, professores, inclusive, acreditávamos que talvez fosse 15 dias, um mês, 2 meses. Mas no caso específico do Brasil, mais do que em outros países, até porque certas medidas foram capengas nesse momento, né, nós ficamos muito tempo no platô, no momento mais elevado, né, tanto da contaminação como também das mortes. Se nós nos lembrarmos bem, quando começou em março a pandemia, havia inclusive um negacionismo muito grande por Sim. parte do governo federal. Isso exigiu que os governos municipais, em sua maioria, os governos estaduais, em sua maioria, agissem por conta própria, sem uma grande coordenação nacional. E exigindo, inclusive, né, que o Poder Judiciário se posicionasse. E foi o que houve em relação ao Supremo Tribunal Federal, né, que vendo, né, a pouca ação do governo federal, até com viés negacionista em relação à ciência e à epidemia, delegou. Na verdade, delegou não, reconheceu o que já dizia, né, a nossa Constituição, que o nosso território cabe aos prefeitos e, de certa forma, também aos governadores, que foram, né, nesse processo da pandemia, as entidades da União que realmente agiram no combate à pandemia do Covid-19. Então, uma coisa que nós imaginávamos que seria rápida, infelizmente, pela falta de uma coordenação central, que seria o Ministério da Saúde, né, fez com que essa pandemia e a necessidade de vários setores da economia e da sociedade tivessem que parar por um período muito maior. Certo. O que acontece e o que a gente percebe a partir da sua fala, lembrando que você é um professor de história, então também tem todo um processo de avaliação
da história presente, né? Do que vai se Sim. contar sobre esse ano de 2020, daqui a 10 anos nas escolas e nas universidades e afim. Então, esse olhar também, não só como professor, mas também como historiador. E aí a gente lembra que teve esse primeiro momento que eu me lembro que eram as férias antecipadas para poder fazer aquela suspensão. E aí, logo 2 semanas depois, voltaram as aulas, não foi isso? Exatamente. Quando nós falamos em suspensão das aulas, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Na verdade, nós tivemos a suspensão das aulas presenciais. De Exato. modo geral, aquelas 2 primeiras semanas, não é, foram de adaptação, porque nem a rede pública, nem a rede privada, os profissionais da educação, os professores e professoras de modo geral, não estavam preparados para algo que ocorreu de uma maneira tão repentina. Sim. Então, nós tivemos que adaptar os nossos métodos, adaptar as nossas aulas, e é uma coisa importante chamar a atenção aqui, Carla, que naqueles 15 dias em que muitas vezes as aulas remotas ainda não eram oferecidas aos estudantes através das plataformas, não significa que os professores estivessem de férias. Muito pelo contrário. Eu passei, e todos os nossos colegas de profissão, não é? Nessas 2 semanas, se preparando para esse retorno através de aulas remotas. Por exemplo, eu não tinha no meu equipamento aqui nada que me possibilitasse dar uma aula de forma remota. Você imagina o número de programas. Não é só a plataforma que eu utilizo, né, como base para as aulas, mas também os programas que eu utilizo para gravar as minhas aulas, ou até que a aula seja ao vivo, é um outro programa, né? Aulas gravadas, até os programas que nós começamos a utilizar para aplicar de forma remota as provas. Não é? Então, você veja bem, nós tivemos que aprender todos esses recursos. Alguns professores trabalhavam em instituições com uma infraestrutura maior, principalmente no ensino superior, que já havia um conhecimento prévio, mas, de modo geral, a maioria de nós não tinha conhecimento nenhum. Eu vou te dizer, você falou nos primeiros 15 dias. Eu posso dizer que março, abril e maio eu estava constantemente infartado, porque cada vez era um desafio novo que surgia para mim, eu tinha que aprender correndo. Eu não sei como é que eu não tive um treco nesse momento. Foi extremamente cansativo, né? Foi muito estressante para todos os trabalhadores, para todos os professores, né? Porque você tinha que sair, não é sair da área de conforto, né? Que a área de conforto não é necessariamente ruim, mas, na verdade, você foi jogado numa realidade que não era sua. E você teve que, num momento muito acelerado, né, se preparar e preparar as condições mínimas para que as aulas continuassem acontecendo. Nesse sentido, né, a educação foi fundamental, porque os professores, se adequando para as aulas remotas, contribuíram, inclusive, de forma muito ativa com aqueles que não podiam deixar de estar nas ruas. Quer dizer, nós garantimos que grande parte da nossa sociedade, os estudantes, os pais que tinham que levar os alunos para as escolas, né? Todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação, ficando em casa, ajudaram, inclusive, na segurança daqueles que, pelo seu ofício, eram obrigados a estar nas ruas, correndo um risco maior. Isso é uma coisa que muitas pessoas não entendem. É verdade. Não entendem e, em via de regra, beiram a crítica, achando que, na verdade, o processo educacional é a mesma coisa. Dava aula no colégio, agora vai dar aula no computador. E não é. Não tem mais o toque, não tem mais o time, não tem mais a proximidade, não tem mais essa conexão. E aí eu posso falar também que, do lado de cá, como jornalista, de um dia para o outro, eu que ia até a TV, me organizava para poder estar lá para aquela gravação e tal, não sei o quê, passei a gravar todos os dias e a ficar ainda mais sentada nesse mesmo lugar, no meu escritório e tal, utilizando outras plataformas de uma outra forma. E aqui, nesse espaço que o telespectador está vendo hoje, eu não falava com o telespectador. Então, até o meu cérebro também, para poder se acostumar, que agora, onde eu trabalhava, é também o lugar com quem eu falo lá com o telespectador que está me assistindo, é diferente. É todo um novo processo, e até mesmo para os meus entrevistados, que muitas das vezes se esquecem que nós estamos gravando um programa que vai ser veiculado na TV
e acham que estão conversando só comigo. Já tive momentos de ter que parar e falando, olha, isso tudo vai passar na TV. Por quê? Porque é uma constante adequação. E nesse processo de adequação, Fadini, se passaram 6 meses. E aí vem algumas questões de ordem extremamente práticas que eu acho que são muito interessantes da gente pontuar para o telespectador que está nos assistindo, que é, houve demissão com relação aos professores, contratação, alteração contratual, alteração de carga horária. A gente falou muito disso com todas as outras categorias. E com os professores, como é que foi essa situação? A categoria foi diretamente impactada por medidas do governo federal, que é aquele que legisla sobre questões referentes ao trabalho, não é? Temos até leis estaduais, mas é a lei federal que, nesse caso, que regula essas relações. 2 medidas provisórias impactaram muito todas as categorias profissionais e, como não podia deixar de ser, também os trabalhadores da educação, em especial professores e professoras, que foram a MP 927 e a MP 936, hoje Lei 14.020, não é? Que criaram inicialmente uma insegurança tremenda na categoria. Eu posso dizer que nos meses iniciais da pandemia, ninguém saberia se no final do mês receberia o seu salário. Então, algumas, né, do que era previsto nessas medidas provisórias, e agora a Lei 14.020, impactaram mais a categoria. Basicamente, a redução da jornada de trabalho com a redução salarial. Então, que foi de 25%, normalmente, ou 50% em grande maioria. Então, os professores tiveram um impacto muito grande na sua remuneração. Parte, né, dessa perda salarial foi compensada com um abono também criado, né, de amparo ao trabalhador, que é um direito. O trabalhador, a previdência social existe exatamente para isso, né? Não é só para conceder aposentadoria, é também para atender o trabalhador no momento do desemprego, no momento de um problema de saúde. O próprio sistema de saúde também se envolve nisso. Então, esse abono. Mas, em muitos casos, a insegurança era muito grande, não é? E o tempo necessário, porque o professor logo deixou de receber parte do seu salário e um tempo hábil para que o governo conseguisse pagar esse salário. Então, basicamente, foi isso. Outras questões foram também muito graves. Eu posso dizer para você, né, tudo que é novo, nós temos que criar limites, não é? Sim. E o Simpro teve que agir não só orientando os professores e professoras na questão da remuneração desse contrato de diminuição de carga horária com diminuição da remuneração, quer dizer, informando a categoria sobre isso, como também uma coisa que logo surgiu, que nós já conversamos sobre isso em outro momento, que é a necessidade da empresa saber que o professor está trabalhando em casa não significa que ele esteja, não é, à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. O professor tem o seu direito de desconexão. Então, respeitar os horários. Eu estou em casa, mas não estou disponível às 11 da noite de sexta-feira. Eu não estou disponível, né, às 8 da manhã do sábado, nem na hora do almoço da família no domingo. Não é? Então, foi uma coisa que nós tivemos que entrar em contato com muitas entidades privadas, mas, de modo geral, né, as escolas e as universidades agiram de uma maneira muito correta. Mas tivemos exageros, sim. Né? Outro problema que nós tivemos, quando a empresa diminuía a carga horária e pressionava o professor para que ele trabalhasse, não é, no horário normal. Há um acordo, há uma lei em relação a isso. Você diminuiu, né, então você tem que arcar com o ônus disso. Então, foram os problemas que mais afetaram a categoria. Eu posso garantir que foi um período muito estressante. Quando nós recebíamos os telefonemas no nosso sindicato, não é? Nós tínhamos que tratar o professor e a professora não só de uma maneira técnica, informando a eles, né, o que eles precisavam saber, a carência de informação que eles tinham, como também um carinho muito grande, porque eram pessoas que estavam, né, extremamente abatidas, abaladas com tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. Certo, e é muito importante a gente também entender que o Simpro e a diretoria, né, que é composta por professores,
que na maior parte deles são atuantes, ou seja, que também estavam gerando informações para os colegas, mas que também estavam, em via de regra, sofrendo com essas mesmas mudanças. Então, assim, o Frederico Fadini, que é o presidente do sindicato, é também o professor Frederico Fadini, que dá aula em escolas municipais, estaduais e particulares, não é isso? Então, quer dizer, a gente precisa sempre entender a importância desse exercício da empatia. Agora, diante dessas questões todas, uma coisa interessante que me saltou aos olhos foi que a gente teve férias em algumas das escolas. Só que uma coisa que eu fiquei muito assustada é que, às vezes, as férias não coincidiam entre uma escola e outra. E a gente falou aqui no programa Trabalhador em Foco, e acho que vale a pena a gente pontuar novamente, que a legislação não diz que esse recesso, esse descanso ali do meio do ano, ele não precisa ser necessariamente em dia X ou Y. Não é isso? Na verdade, cara, nem as férias em janeiro. Isso vale a pena um comentário aqui. O Estado do Rio de Janeiro, com uma lei do tempo que o governador era o Sérgio Cabral ainda, o Rio de Janeiro é o único que tem uma lei estadual garantindo as férias aos professores no mês de janeiro. Não é? Na maioria dos estados não existe essa legislação. E muito que as pessoas pensam que em julho nós temos férias, na verdade, em julho nós não temos férias. Nós temos um recesso, porque já que os alunos, né, estão em recesso, não estão na escola, há um entendimento que não há necessidade também do professor. E já que grande parte do trabalho, por exemplo, eu não tenho como preparar minhas aulas numa escola. Muitas vezes, se a escola obrigar eu a ficar lá, por exemplo, no mês de julho, naqueles 15 dias que os alunos não estão, eu não tenho os meus livros, eu não tenho meu computador, eu não tenho uma mesa, eu não tenho nada daquilo necessário para exercer o meu ofício. Certo. Então, eu vou ficar lá gastando energia elétrica e tomando cafezinho. Então, é muito mais inteligente que você fique em casa trabalhando. Aliás, né, essa pandemia mostrou a produtividade do trabalho doméstico. Sim. Então, na verdade, em julho, o que nós temos é o recesso dos alunos e um recesso dos professores, que a grande maioria das escolas, né, respeita essa tradição, né, e essa necessidade, né, é uma coisa inteligente deixar. Eu, por exemplo, muitas vezes no mês de julho, eu tiro os 15 dias para descansar, e os 15 dias eu estou produzindo já o material para o segundo semestre. Agora, as férias, né, devido a essa lei estadual, elas são em janeiro. Agora, há uma questão, por ser um momento de pandemia, existem realmente questões de entendimento. Nós estamos debatendo com os sindicatos patronais, né, em relação ao período de férias dos professores, que efetivamente estão trabalhando e devem gozar suas férias, né, como todo o trabalhador, segundo a CLT. E que o que nós estamos aí reivindicando, e há o entendimento da grande maioria das entidades educacionais, também dos sindicatos patronais, no respeito às nossas férias em janeiro. Agora, eu posso dizer claramente, isso não parte de todas as entidades, nós estamos em conversações com várias escolas, várias não digo não, algumas escolas, algumas entraram em contato conosco, nós estamos conversando, não é? E o Simpro defende, isso aí para a gente é uma coisa inflexível, não há flexibilidade em relação a isso, que as férias dos professores em janeiro devam ser respeitadas. Até porque o professor vai tirar as férias depois do quê? Em fevereiro, em março, abril e maio, no meio do ano letivo? Cada um vai tirar num momento diferente, numa escola diferente? Então, esse é o nosso entendimento, né? A manutenção das nossas férias, do nosso direito às férias, como todo trabalhador. Só que no caso do professor, as férias são coletivas, são em janeiro, já que a escola está parada em janeiro. Isso deve ser respeitado pelas escolas. Perfeito. E aí, afinal de contas, a gente está no mês de outubro, que é o mês também do professor, em que a gente comemora não só o Dia do Professor, não lembra só esse dia, mas também o aniversário do programa Trabalhador em Foco. E a grande discussão é: volta ou não volta? E aí, várias cidades já abriram, já flexibilizaram, outras cidades ainda não. O que o Simpro Petrópolis pensa a respeito dessa questão?
Isso é claro, a decisão, o pensamento não é só do Simpro Petrópolis, mas todos os demais sindicatos de professores Simpros do Estado do Rio de Janeiro, da nossa federação, dos demais Simpros e federações nos vários estados do nosso país, da nossa confederação, né, somos totalmente contrários ao retorno. Nesse caso, o retorno, né, das aulas presenciais. Isso é bom deixar bem claro. As aulas estão ocorrendo de forma remota. Então, não é que os alunos não estejam tendo as aulas, nem que os professores não estejam trabalhando. Os professores estão trabalhando e os alunos estão tendo as aulas. Nós tivemos, desde o dia 12 de março, né, os alunos tendo as aulas remotas. E nós achamos até, pedagogicamente, né, um perigo, um retorno agora, você interromper um trabalho, uma maneira como está sendo feito o trabalho, uma maneira como estão sendo feitas as avaliações e obrigar os alunos a voltarem à sala de aula, mesmo que não seja obrigatório, que vá quem queira. Você imagina um professor, como ele vai dar aula em sala de aula, como ele vai preparar a aula para o aluno que optou por não participar. Então você vai, a partir do final do ano, modificar um trabalho pedagógico que pode não dar certo. Não é? Então, nós, pedagogicamente, não vemos nenhuma razão para isso. Isso é um ponto. Agora, há a questão de saúde pública, né? A questão da pandemia, que nós não temos segurança ainda. Você imagina, eu vi um epidemiologista falando um dia desse na Globo, que ele disse o seguinte, a plataforma ficou lá em cima da contaminação e das mortes, porque nada funcionou direito. E somente não foi pior porque milhões ficaram em casa porque as escolas estavam funcionando de forma remota. Então, as escolas terem parado, né, elas garantiram para toda a sociedade, né, que essa pandemia se expandisse de uma forma mais lenta e até diminuísse. Porque se nada funcionou, a educação funcionou e a educação contribuiu, né, para a diminuição dos índices da pandemia. E você, então, agora, colocando as escolas novamente, milhões de jovens, milhões de trabalhadores nas ruas, imagina o impacto que isso terá, né, sobre os números que nós vemos que são ainda preocupantes. Aqui em Petrópolis, né, nós tivemos, no mês de setembro, um número maior de mortes do que no mês anterior, e no anterior também. Né? Quer dizer, então, a pandemia não está controlada, nós não teremos nenhuma vantagem pedagógica para esse retorno, muito pelo contrário, colocaremos em risco de uma mudança muito grande no final do percurso e teremos certamente um agravamento das condições de saúde. Perfeito. Fadini, além de toda essa questão de ordem pedagógica, de ordem de saúde pública, existe uma questão muito prática que fica aí no meio. Deveria haver uma preparação das escolas para este retorno. As nossas escolas estão preparadas? Estariam preparadas agora, em outubro, para receber esses alunos? Olha, Carla, eu vou te dizer com toda a clareza de uma pessoa que está há 30 anos na educação e está há 8 anos na área sindical e dando aula ainda. Eu estou em sala de aula, né, trabalho em 3 municípios, agora só em 2, não é? E eu posso dizer o seguinte, a rede pública certamente não, por todas as dificuldades que nossa sociedade passa e que se refletem na educação. Sim. E a rede privada? Pode ser que alguma instituição tenha condição, mas eu vou garantir para você, pelo que eu conheço, né, a grande maioria das entidades privadas não tem a menor condição para o retorno. São casas adaptadas, eram moradias com salas pequenas, a ventilação muito ruim. Muitas escolas não têm banheiro para os professores. Muitas escolas não têm, a maioria não tem refeitório, e muitas escolas não têm a famosa sala de professores. O investimento é elevado. São escolas, né, que acredito, né, enfrentem dificuldades e não terão como agora cumprir todas as exigências para um retorno seguro. Né? Então, eu não vejo
como mesmo, apesar do que dizem muitos gestores da educação privada, eu posso garantir, a palavra de alguém que está há 30 anos na educação, e veja bem, no nosso Simpro, nós temos 3 diretores da área de saúde, minto, 4, né? Fisioterapia, radiologia, 2 de medicina, né, que nós conversamos sempre que possível, né? Professores com uma experiência muito grande, né, em todos os níveis da educação. Nós não temos como garantir um retorno seguro para todos nesse momento, porque a grande maioria das escolas não tem as mínimas condições para cumprir nenhum protocolo. Certo. Por fim, a gente já está estourando o tempo, mas eu acho que vale muito a pena a gente comentar uma questão. A gente já está falando da questão da saúde pública, falamos da questão do preparo, falamos da questão pedagógica e agora vamos falar da questão prática. Você, professor, que tem 30 anos de carreira, acha que alunos de todas as idades vão entender de verdade, dentro da escola, o que é distanciamento social, para então esse retorno ser saudável? Claro que não. Né? Quem convive na educação, eu tenho filhos, tenho uma filha já adulta, tenho um filho aí na escola ainda, né? E nós sabemos o quanto é difícil controlar, muitas vezes, o que ele vai fazer no ambiente escolar. Eu, como professor, também sei a dificuldade em especial que é controlar esses jovens. Imagine jovens que passaram meses, muitas vezes, sem o contato físico com os amigos. Então, é uma coisa que muitos não consideram. Nós não temos, talvez, né, um ou outro aluno mais disciplinado, mas a grande massa dos nossos alunos não é por maldade, não é por falta de educação, né? Mas é porque o momento não é propício. Eles querem contato, querem se tocar, né? Querem conversar de perto, abraçar o colega. Isso será mais um agravante, você falou muito bem, num retorno nesse momento. Eu posso dizer, né, como você vai controlar, mesmo que 10, 15 alunos estejam na sala e não 30, 40, não há como você controlar. Né? Não há como você controlar até essa alegria que pode ser, nesse caso, uma coisa muito ruim. Fantástico. Fadini, queria te agradecer imensamente por mais uma vez a gente falar de forma clara para o telespectador do programa Trabalhador em Foco, da TV Petrópolis, a importância de a gente discutir e de falar que o retorno às aulas pode ser um agravante muito grande para a questão da pandemia e a importância do Simpro se posicionar periodicamente aqui no programa, para quem não assistiu no mês passado, assistir essa vez esse panorama que a gente está dando sobre o porquê que o sindicato e os professores são tão contra a questão do retorno às aulas presenciais nas escolas. Te agradeço não só como programa Trabalhador em Foco, mas principalmente hoje, e agora para terminar, como mãe e como cidadã, porque eu sinto de verdade, e comungo da sua opinião, que a gente precisa entender que este ano não teremos mais aulas presenciais. As aulas vão continuar pelo celular, pelo computador, na internet, e que vai ser diferente até o final do ano. Quem sabe no ano que vem as coisas voltem no novo normal, não é isso? Exatamente. Ano que vem vamos pensar de forma positiva, tendo uma vacina, um tratamento seguro, nada melhor do que o contato entre, né, o aluno e seus professores. Os professores sentem falta, os alunos também, mas com segurança e no momento certo. Estaremos juntos. Obrigada, Fadini. Um abraço grande para você e obrigada a você de casa que ficou com a gente, que você reflita sobre isso, converse com quem ainda acha que a pandemia acabou. Um abraço grande, Fadini. Um abraço grande para você de casa. Até o próximo programa. Tchau, tchau.